Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque esse vídeo é uma gravação. Assim, não é muito comum eu fazer gravações, né? Geralmente a gente sempre tá em live, sempre tá interagindo juntos. Mas eu resolvi fazer esse vídeo pensando que no artigo que vai sair agora nesses próximos dias lá no Apoia-se não vão ser suficientes para eu descrever o que eu queria em palavras, né? As escolhas do sideboard pro showdown, né? Vai acontecer nesse final de semana agora. Então resolvi fazer esse vídeo para o pessoal do Apoia-se, para os apoiadores do canal, para vocês entenderem um pouco, né, como vão ser as escolhas, quais foram as escolhas que eu fiz no sideboard do Fênix, né? E por que eu fiz essas escolhas, né? Pode parecer até algumas ali meio esquisitas no sentido de tipo, vocês não estão acostumados a jogar sem a carta, né? Sem essas cartas. Mas eu garanto a vocês que ao final do vídeo vocês vão entender um pouco a lógica por trás de todas as minhas escolhas. E eu digo mais, esse sideboard aqui, ele, pra mim, assim, eu tô muito confiante, tá? Muito confiante. Então vamos lá, né? Falando da lista do Fênix aí, dos preparativos pro showdown. Main deck, eu não vou entrar muito no mérito, porque o main deck aqui não tem muita discussão, né? O uso das Tocha de Tal, até vou comentar isso no artigo. A Brazen como uma carta indispensável nesse primeiro momento. Pode ser que daqui a 1, 2, 3 meses as coisas mudem e a gente possa usar outra carta aqui, mas eu hoje considero a Brazen como uma carta fixa do main, tá? Não acho que ela é um slot flex, mas não. Tá? E ela vai ser muito importante para vocês entenderem o porquê eu tô falando que essa carta é fixa hoje, tá? Mas aqui vocês estão vendo uma lista, não é a lista ideal, não é a lista que eu tô jogando, tá? Vou começar fazendo uma retrospectiva rápida de como a nossa lista tava antes da malha do vampiro ser banido, tá? A lista era mais ou menos essa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Era mais ou menos essa aqui, né? A gente jogava com Prismari, tinha listas que usava Brazen também. Eu cheguei a jogar com 2 Engers, né? Aqui tá um Enger e um Brothers. Bianco Bolt na época por causa do Nive, né? Tinha o 6/6 também do Rakdos. Tinha algumas cartas ali que a gente queria tirar com o Bianco Bolt, né? Pyromancer, Drake. A Brazen tá no side, não tá no main. Disputa mística de Deathstroke. E a Edegush, tá? Então esse era o sideboard antes de a malha de vampiros serem banidos. Era um sideboard que foi mais ou menos o que eu joguei nos regionais, nos classificatórios, né? A Spikefield não era um Spikefield, era a Den, né? Então, era essa mais ou menos a lista. E aí, como eu comecei os testes faz 3 semanas atrás, mais ou menos, depois dos banimentos, né? Eu comecei a testar o Fênix. E eu comecei mais ou menos essa lista que eu tô mostrando pra vocês. Na verdade, essa Brazen nem tava aqui. Eu tava jogando com Prismari main deck, tá? Essa Brazen nem tava no sideboard, eu tava jogando com, se eu não me engano, era 2 Pyromancer, tá? Então, eu comecei, deixa eu puxar aqui pra vocês verem melhor, né? Eu comecei com esse sideboard, tá? E comecei a fazer alguns testes, e fui percebendo algumas coisas. O primeiro ponto é as cartas fixas, né? Eu até comento no artigo também. E independentemente do meta, independentemente dos cenários que a gente possa ver no showdown, essas cartas aqui elas vão estar no seu sideboard. E quais são elas, né? Aedegush pelo menos, 2 Disputa Mística, 2 Drakes, né? E aí vou falar do terceiro. 2 Ashiok e 1 Brothers Hold. Essas 8 cartas, né, elas são meio que fixas hoje no side de talvez qualquer Fênix, né? Eu acho que essas cartas aqui não podem deixar de estar na sua lista, tá? Eu testei na primeira semana 2 Drakes, mas eu comentei isso inúmeras vezes com vocês. Não é o ideal. Eu coloquei pra ver, pra sentir novamente a ausência do terceiro, e pra mim realmente fez muita falta não ter esse terceiro Drake. Por quê? Por inúmeros fatores, tá? Nas matches em que o Drake entra, são matches que a gente tá muito suscetível a tomar alguma resposta pra ele, né? Então se eu vou jogar contra Rakdos Mono Black, o Drake pode tomar descarte, então é um Drake a menos. Se eu jogo contra o W Control, o Drake pode tomar um counter, era um Drake a menos. E fora, né, e tem a Pick Lock que joga Drakes pro cemitério. Então quando a gente joga só com 2, a sensação que passa é que, tipo, se a gente perde um por qualquer motivo,
o outro fica muito mais vulnerável. Então o fato de você ter 3 Drakes e tê-los na lista faz com que um fique melhor que o outro. Então o primeiro Drake é muito bom, mas o segundo é muito melhor, tá? Porque o oponente teve aquele esforço de tirar o primeiro, você já comprou uma carta e faz o segundo, o oponente às vezes não tem mais resposta, você dá uma pancada muito grande, às vezes até ganha, né, em um ataque só. Então o Drake hoje, pra mim, não tem conversa, né? Não vou falar nem hoje, por enquanto, são 3 Drakes. E aí a gente coloca 9 cartas no sideboard, né? Como cartas fixas, né? A disputa mística, 2 cópias é padrão. Eu acho que é necessário ter. A gente tem Mirror's Match, do mesmo jeito que a Shiok, porque a Shiok, a gente pode pensar assim, pô, é uma carta que não é muito utilizada, de fato ela não é tão utilizada, mas é uma carta necessária, né? A gente espera no Showdown muitas Mirrors, então eu acredito que vai ser uma carta que, por mais que não jogue, não entre em muitas matches, ela vai ser útil, né? Ter Mirror ali, você vai ter o uso do Ashiok. Uma cópia de The Gush, que tá muito bem posicionada nesse momento no meta. É uma carta muito versátil, eu gosto muito dela, sempre gostei. Já teve tempos que a gente não jogou com ela, mas era tempos que não tinha motivos, mas agora a gente tem motivos de sobra. E um Brothers Hold. E aí a gente começa, né, por esse Brothers Hold aqui. Por que eu não tô jogando o segundo, né? Porque vocês podem estar se perguntando, pô, Matheus, Brothers Hold não tá jogando o segundo e nem tem Piroclasma no seu side? Então, galera, o que eu constatei nos meus testes? O Brothers Hold tá sendo uma carta meio subutilizada. Por quê? Hoje, ela tá sendo uma carta que, na maioria das vezes, ela não é tão efetiva. Quando eu jogo contra um Hack do Zagro, por exemplo, que é o deck hoje mais popular de criaturas, né? Muitas vezes eu faço um Brothers e o meu oponente consegue se livrar, né, do 3 de dano por alguma magia de Prowess ali, que vai criar o gatilho de Prowess e vai livrar uma Swift Spear, né? Pode dar um Monstrous Rage e livrar um Kumano, livrar uma Slick Shot. E você fazer 3 manas, velocidade feitiço, pra tentar tirar 2 bichos, às vezes, e escapar um, não é bom, tá? E tem outros cenários, é aquele cenário que você tá jogando contra o Hack do Zagro, e aí o Hack do Zagro joga como se fosse com o heróico, como se fosse o heróico, ele joga uma criatura apenas. E aí você sabe que se você fizer aquele Brothers, corre o risco de você fazer 3 manas pra nada. Então o Brothers não tava sendo uma carta muito boa, tá? Ela tava sendo muito mais útil em matches mais lentas, né? É óbvio, a gente pode pegar Humanos, pode pegar Convoke, esses decks podem estar no formato e a Brothers vai estar ali, certo? Mas ela não é mais eficaz. E por que não Piroclasma, né? O Piroclasma eu acho que é uma boa maybe pro deck, mas nesse momento agora, né, 24 de setembro, que é a data que eu tô fazendo esse vídeo, não é a carta para esse deck. Por quê? Porque esses decks que eu acabei de falar, o Convoke, o Humanos, eles não estão em alta. Eles podem até, o Gruagro, o Bushwalk, eles podem até aparecer, mas eles não estão em alta. Eventualmente isso pode acontecer desses decks voltarem, mas por enquanto eu não vejo necessidade de usar Piroclasma. E aí como a gente compensa, né? Pô, tiramos um Brothers, vamos jogar com um só apenas no side, e qual é a forma de a gente tentar compensar a ausência do segundo Brothers, tá? Ou a ausência de um Piroclasma? É a Ting the Ice, né? A Ting the Ice é uma carta que ela vai te ajudar contra esses decks de criatura, e ela vai ser boa também contra decks que a gente precisa ser rápido, né? Eu já falei muitas vezes aqui, na live e até na Liga Magic também, nos meus artigos, o quão é importante você ter mais drop 2 nessas matches. Então você ter criaturas que possam entrar cedo, né? Turno 2, turno 3 ali, são jogos que o jogo se torna muito mais fácil. São jogos que você vai ter uma chance maior de vencer. Então essa Ting the Ice, além de ter essa eficiência maior na lista, ela vai te dar mais uma opção, né? Junto com o Brothers, junto com a The Gush, ela vai te dar mais uma opção de segurança contra as matches mais agro, tá? Então, o uso da Ting the Ice é uma forma de você estar também trocando 6 por meia dúzia. Não é bem 6 por meia dúzia, mas é aquela coisa. Eu cortei um Brothers, mas eu tô compensando com a Ting the Ice, certo? Então a gente tem 10 slots. Tudo perfeito. Disdainful Stroke. Disdainful Stroke era a carta que, se eu for falar pra vocês que ontem, dia 23 de setembro, eu já tava confiante que eu ia colocar Disdainful Stroke e que seria uma carta do meu site. Mas foi a última mudança que eu fiz de última hora mesmo, assim, tipo, agora. Eu falo última hora porque eu tô montando o side guide, então eu precisava decidir uma lista, né? E eu mudei o Disdainful Stroke pro Negate. Por que mudei pro Negate? Simples, meus amigos. A gente teve um elemento novo nessa última semana, tá?
que se chama Boros Midrange. E se a gente for analisar o meta, a Disdainful Stroke ela é muito boa quando você tem decks como Mono Green Devotion e Nive. Esses decks estão em baixa. Então o Negate, ele dá mais versatilidade nas matches a quem a gente vai enfrentar, porque ela vai te dar mais possibilidades de a gente anular cartas que com Disdainful Stroke a gente não anularia. Então essa mudança eu fiz de última hora pensando, pô, realmente, o Negate ele vai te ajudar. Por exemplo, o Boros tem um monte de carta, um monte de resposta, que é abaixo de 4 manas, né? Tosh the Tower, Guet Lost, Marcha Branca, as Fábulas, né? A classe branca, tudo ali o Negate pega, né? Se você faz, por exemplo, um Drake contra um W Control e ele tem um No More Lies, você pode dar um Negate no No More Lies. Então, o Negate ele vai ser uma carta mais versátil, mais abrangente, e nesse momento eu acho que ela é muito mais útil que o Disdainful Stroke, tá? Quando ela vai ser inferior ao Disdainful Stroke? Quando a gente precisar anular criatura, por exemplo. E hoje a gente não tem tantas, né? A gente não tá com o Mono Green muito em alta, e a gente não tem o Nive também muito em alta, né? São dois decks que o Disdainful Stroke faz mais diferença. Mas o Negate também tá muito próximo nessas matches de ser útil também, tá? O Negate é muito bom contra a Nive, então... Enfim, é uma carta que a gente coloca agora, tá? Como a 11ª equipe, a gente já tem 11 cartas fixas, sobram 4 slots. E aí a gente vai... Eu vou deixar esse Negate separado para vocês entenderem uma coisa, né? Porque eu vou... Tem um ponto importante, né? Eu por muito tempo, e desde que a gente conversa sobre Fênix, eu falo o quão é importante a gente ter um pacote anti-hate preparado para o meta que vai atacar muito o nosso cemitério, certo? Isso aí é uma informação que eu dou para vocês, é quase uma regra básica do Fênix, né? O quão é importante a gente ter isso aqui, né? Eu coloquei 6, mas eu sempre defendi 5, tá? Sempre defendi 5. Então assim, pô, no mínimo 5, né? Eu sempre falava isso, galera, pelo menos 5 slots dedicados a hate de cemitério. Mas pela primeira vez, meus amigos, o que eu tô percebendo, depois de muitos testes, muitos jogos essas semanas agora, eu tô percebendo que essa informação, na verdade eu já vinha conversando com meu amigo Daniel há um tempo atrás, principalmente quando a Profit saiu. A gente já vinha conversando sobre isso, que com a utilização da Profit, a gente tem um pouco menos a necessidade de ter mais cartas dedicadas a um pacote anti-hate no sideboard, certo? Então, o que eu venho percebendo nos últimos tempos é que o nosso main deck tá tão eficiente e com o uso da Ledger, Picklock e Profit, a gente tá precisando menos das nossas permanentes do sideboard. Isso aí, galera, é uma coisa natural, tá? Porque o Phoenix Modern passou pelo mesmo processo. O Phoenix Modern, ele tinha muitas win conditions alternativas. Pegou um tempo ali que ele usava as Fênix, né? Ting the Ice, usava Area of Flame e uma coisinha ali no side, pronto, era isso, tá? Não tinha mais nada além disso. Então, eu acredito que o Fênix está chegando no estágio do deck em que ele tá numa eficiência muito boa com o uso das Profits. Então a gente perde um pouco essa necessidade e pela primeira vez, como eu falei para vocês, eu vejo que essa nossa informação, né, nossa regrinha básica de ter 5 slots dedicados a um meta cheio de hate, né, não tá sendo mais uma informação atual, né, moderna. Ela tá passando a ficar obsoleta mesmo, ultrapassada. E aí, somado a isso, eu também entendo que nesse momento, né, desconsiderando a ascensão do Boros Midrange e a subida do W Control recente, nesse momento a gente não tem um meta muito hostil pro Fênix. Já tivemos metas bem piores. O Rakdos Midrange não tá em alta, o Mono Black Waste Not não tá em alta. Então a gente tem até um cenário que, obviamente, alguns decks vão ter Rest in Peace, outras cartas ali, mas já teve momentos bem piores. A gente não, no meta hoje, a gente não tem nem Sheoldred, praticamente. Então essa necessidade realmente ela fica menos importante, né? Pra não ser redundante aqui. Então a ideia qual é, né? A gente tá jogando com 3 Drakes, né? Então a gente já tem esses 3 slots, certo? E aí eu vinha questionando sobre o uso da Pyromancer, né? A Pyromancer, ela foi uma carta que se tornou... Assim, ela teve vários momentos bons no Pioneer, mas eu vou dizer que o último momento bom
Foi um momento ali um pouco antes do domínio pleno da Malha e do Vampiros, né? Que foi um momento em que a gente tinha decks, por exemplo, ainda tinha decks como Convoke, tinha Lotus em alta, tinha Insoul ainda jogando, né? E a Pyromancer, nesses cenários, ela era excelente, porque ela conseguia te dar a versatilidade de ser útil contra decks com criaturas, né? Por exemplo, contra Convoke, eu subia a Pyromancer. A carta muito boa. Ao mesmo tempo, ela te dava a possibilidade de subir contra Arcos Midrange, contra Mono Black, contra o W Control, né? Então, o grande diferencial da Pyromancer para mim no sideboard é a versatilidade. E mais uma vez, um drop 2 criatura que melhora a nossa eficiência contra decks agro, né? Você ter a Pyromancer na 2 contra um Convoke, no turno 3 você vai ter 3 blocos, então você tem mais eficiência. Então a Pyromancer ela foi muito boa por isso por um bom tempo. Só que nesse momento eu tô sentindo que o meta ele não tá tão abrangente em termos de necessidade dessa versatilidade da Pyromancer. O meta tá aberto, depois do Bandamalha e do Vampiros, o meta tem muitos decks, mas a versatilidade, né, essa peculiaridade da Pyromancer, ela não tá sendo tão valiosa mais. Por quê? Porque eu sinto que esse slot aqui, onde a gente mais quer, né, que é contra hacks, contra os decks mais de atrito, de trocação, ela tá perdendo força, tá? Se a gente colocar na balança a Pyromancer com a Saheeli, né, se eu botar aqui pra vocês, e vocês aqui, eu botar assim, 10 pessoas que me acompanham na live, eu falar assim, ó, vocês têm que escolher uma dessas duas cartas contra o W e contra Rakdos. Quais vocês escolheriam? Né? E eu imagino que a maioria escolheria a Saheeli, tá? A Saheeli tem um valor muito importante, porque ela é uma carta que é muito mais difícil de ser resolvida, tá? Então a Saheeli não toma Fatal Push, a Saheeli não toma Heartless Act, a Saheeli não toma Lightning Helix do Nive, né? A Saheeli não toma Vanish Verse, né? Entre outras cartas por Table Role, a Saheeli não é tão fácil de lidar, porque um Supremo Veredito não limpa ela, né? A Planeswalker fica, as tokens não, mas a Planeswalker fica e a gente repõe a nossa mesa. Então, quando eu penso em focar esse slot no que eu quero, né? É a Saheeli, tá? Não é a Pyromancer. E existe um conflito também, né? A Pyromancer ela não casa muito bem com Brothers e com Ting the Ice. E nesses jogos, né, por exemplo, se eu vou jogar hoje contra um Gru, eu vou subir a Ting the Ice e vou subir o Brothers. A Pyromancer, você sente que quando você faz esse movimento aqui, coloca tudo isso, você sente que não há uma sinergia muito boa. Eu já tive várias vezes a percepção de que, tipo, pô, eu tô com a Ting, tô com o Yong. Se eu coloco a Ting primeiro, eu perco o valor da Yong porque eu vou fazer várias mágicas. Se eu forço a Yong Pyromancer e preciso da Ting the Ice, às vezes a Ting the Ice pode flipar e limpar as tokens da Yong Pyromancer. Então tem essa sinergia que não funciona muito bem com as duas cartas. E também, nas matches em que a gente tem hoje mais criaturas, são matches que tem mágicas com evasão. Então se eu dar um exemplo, o hack do Zagro hoje usa 4 Monstros Rage, 4 Ancestral Anger, né? São 8 magias de evasão e ainda tem Slickshot. Então a Pyromancer ela perde valor. Fora que, nas matches em que, por exemplo, junte Sacrifice, Young Pyromancer é altamente fácil de ser removida. Então existe a possibilidade de a gente fazer a Pyromancer e não conseguir criar valor com ela ao ponto de valer a pena, tá? Então essa união dessas cartas não dá certo. Eu sempre achei isso, tá? Mas houve tempos em que valia a pena você jogar com as duas cartas, né? Principalmente naquela época em que você tinha a versatilidade importante da Pyromancer, mas ao mesmo tempo você tinha Monogreen no formato. Então você usava Ting the Ice para o Monogreen e deixava a Pyromancer para um Convoke, né? Óbvio que você pode subir a Ting the Ice também, mas aí existia uma lógica de ter as duas cartas no side. Hoje eu já não tô vendo tanto mais, tá? Então a gente mantém a Ting the Ice para dar o suporte com Brothers Hold. Mas aí é que tá a primeira surpresa, vamos dizer assim. Mesmo com a ascensão do W Control, eu não acho que Pyromancer seja a solução dos nossos problemas, tá? Então eu não vou jogar com a Pyromancer. E aí pensando nesse tipo de match, meus primeiros testes eu coloquei a Saheeli, tá? Então a gente teria, teoricamente, 1, 3, 4, 5, né?
Vou dizer que a Ting the Ice não é um slot anti-hate porque ela não entra em muitas partidas, né? Ela não vai entrar contra o W, ela não vai entrar contra Rakdos, ela não vai entrar contra vários decks que a gente vai subir o Drake, por exemplo, né? Mas a gente tem 4 slots, então já houve uma diminuição aqui, tá? No decorrer das semanas que eu joguei, eu fui analisando a aplicação da Saheeli nas matches que eu tava querendo ela, né? Por exemplo, o W, Rakdos. E assim, meus amigos, eu vou ser bem sincero, eu sou muito fã da Saheeli, tá? Mas o que eu tava percebendo é que, mais uma vez, o main deck, junto com o suporte que o Drake tava me dando, era suficiente para eu lidar contra a maioria das situações que o jogo me dava, né? Então, assim, eu tava tranquilo, mesmo jogando com apenas entre aspas, né? A LED e a Pick Lock com a Profit, tinha jogos que eu ganhava só com isso. Nem vinha o Drake, eu já ganhava. Então eu fiquei pensando, pô, será que eu realmente preciso da Saheeli, né? Será que eu realmente preciso da Saheeli? A Pyromancy, né, é uma carta que eu acho muito frágil, por exemplo, contra Boros Midrange ela morre pra Tosh Detail, Marcha Branca, Portable Hole, Get Lost. E a Saheeli, ela é até mais resistente, mas ela tem um problema também chamado High Noon, né? A High Noon é um elemento novo hoje no formato, né? Que tá em alta no W Control e tá subindo com o Boros Midrange, o Boros Control também. Então esse tipo de carta atrapalha muito os cenários em que a gente gera valor com a Saheeli. Ou seja, o que a gente vai fazer com a Saheeli? Uma token por turno. Não é a coisa que a gente quer, né? Não é a coisa que a gente quer. É como se a gente colocasse essa carta aqui, ó. É basicamente, né? Eu tomo, deixa eu ver se eu acho essa carta para mostrar para vocês aqui. Eu não lembro o nome dela 100%. É uma carta Izzet, acho. Aqui, ó. Quando a gente tem High Noon na mesa, né? É como se a Saheeli fosse um encantamento desse. É como se a gente só pudesse fazer uma token por turno. E não é o que a gente quer, cara. Não é o que a gente quer. Então a Saheeli também, junto com a Pyromancer, perdeu forças, né? Por esse motivo, né? Pelo uso da High Noon. Não só isso, claro, né? Mas é um dos motivos que me fazem também não ser tão atrativo a utilização da Saheeli, tá? E aí High Noon é realmente um problema que eu vejo muitas pessoas falando, né? Que vai ser uma carta jogada bastante nesse showdown, eu imagino. E é um problema real, tá? E aí foi o grande motivo, né? Junto com a versatilidade nas mirrors, por ser uma carta que me ajuda em matches que podem ser perigosas pro deck, foi esse o grande motivo de eu colocar a Brazen main deck, tá? Eu cheguei a enfrentar vários UWs e várias vezes a Brazen, o fato da Brazen dar um bounce ali, mas Matheus, você vai colocar de novo, tudo bem. O fato de você poder fazer a Brazen, fazer seu turno de 3 mágicas, voltar a Fênix, é muito bom. Então a Brazen te dá uma capacidade de versatilidade. Por exemplo, se você pegar um Mono Green, um GW Anjos, um Rakdos Midrange que tem o Demônio 6/6, você vai ter essa carta sempre útil. O deck usa Leyline preta, você tem essa carta como da Bounce. O deck usa alguma permanente problemática, você tem como dar bounce, né? Então, a Brazen, além de toda essa versatilidade, ela é boa nas mirrors, que vai ser um jogo muito popular, né? A gente vai ter muita mirror, eu imagino. E ela, mais uma vez, também melhora a nossa eficiência, né? Com a Profit, LED e Pick Lock. Então, ela coloca o fato de ter a carta sem afetar a matemática da Pick Lock, que a gente já conversou sobre isso, né? Ajuda muito o deck. Então eu tenho uma ameaça a mais, que bate, que joga no passe do oponente, né? A carta com flash é relevante na ideia de você ser um deck tempo no pós-sideboard. E você tem uma carta que resolve muitos problemas pra gente. Então a Brazen foi muito útil contra o W Control. E aí foi o grande motivo e talvez a grande sacada de você pensar, pô, peraí, se eu não preciso tanto da Saheeli, por que não colocar 2 Brazens, uma main e uma side? E aí o que eu faço? Eu tenho ainda um número bom de win conditions alternativas, sem afetar muito as permanentes do deck. Ou seja, quando eu coloco 3 Drake, Saheeli, né,
começa a colocar um monte de permanente, eu naturalmente perco a eficiência da Picklock, né? Mas colocando a Brazen, eu não perco tanto e o meu deck fica muito mais fluido, né? Ele fica mais leve, né? Um deck que eu consigo turno 3 ali, no passe, o cara não fez nada, pum, Brazen no passe, saca? Então isso foi uma carta que me ajudou em muitas situações. E aí ter a segunda fez toda a diferença, tá? E aí, mais uma vez, a gente não consegue, por mais que a gente tenha diminuído o uso do nosso pacote anti-hate, a gente ainda tá muito bem munido, né? Estamos com 3 Drakes e uma Brazen, mais uma Brazen do main deck. A gente tem esses 5 cartas aqui, junto com Ledger, Picklock e Profit. A gente não precisa de muito mais que isso, tá? Se você souber administrar seus recursos, eu falo isso na mentoria, a gestão de recursos, né, a gestão de mágicas, você consegue jogar partidas que te fazem necessitar, né, de mais alternativas de vitória. Então, Agora caiu meu fone aqui, uma pausa. Essa necessidade, eu acho que ela não está sendo tão evidente mais. Então, assim, o uso da Brazen, somado com os Drakes, mais o suporte que o main deck dá, vem sendo suficiente para a gente jogar essas partidas, tá? Então, colocado essa Brazen aqui, a gente tem 11 cartas no sideboard. Faltam 3, né? Faltam 4, aliás. Faltam 4. Então, quais foram... Aliás, não, 11 não, tá certo. São 12, tá aqui. Faltam 3. E aí, quais são as últimas cartas que eu pensei, tá? Eu pensei em mais um Anting the Ice, em mais um Aedgust, tá? Eu pensei na Red Cap. E eu pensei no Abrade, né? São cartas que cada um tem suas motivações, tá? E tem a Needle aqui. Então, começando pela Needle, tá? A Needle é uma carta que vai na mesma linha que o Ashiok. Ela é uma carta meio específica. Eu não sou muito fã. É uma permanente. Mas ela te dá uma segurança maior para enfrentar junto Sacrifice, tá? Então é uma carta que a gente não necessariamente precisa ter ela logo na mão inicial, a gente pode comprar ela no decorrer do jogo. Então, vou jogar só com uma Needle, Matheus, eu não posso jogar com duas? Você até poderia, eu não acho isso errado. Só que como é uma carta que a gente consegue comprar mais pra frente do jogo, obviamente pode acontecer dela ser milada com Picklock, pode acontecer. Mas como a gente não precisa tanto da carta assim, ela é uma carta mais para mid game, late game, uma cópia, né? Pela sua especificidade, não é uma carta tão valiosa no meta, tirando junto Sacrifice, uma cópia tá de bom tamanho. Então, eu pensei muito, cheguei a tirar a carta nos meus testes, voltei. Falei assim, não, beleza, eu vou colocar Needle por segurança, é uma carta que vai me dar segurança na partida. Então, tá aí, Needle, a gente tem 13 cartas. E aí é o seguinte, esse final, o que a gente precisa para completar nosso site? Eu acredito que a gente precisa ter pelo menos mais um slot dedicado à destruição de artefato, porque Rabecão tá em alta, né? A gente tem muitos artefatos no meta por causa do Junto Sacrifice também. Então, o Prismatic Command era a nossa primeira escolha, tá? Automática. Por que eu pensei no Abrade, galera? Porque eu queria ter uma resposta mais eficiente, mais rápida contra a hack dos agro. Então eu fiz, Prismatic Command eu subo contra a hack dos agro, mas eu subo pensando no Rabecão, eu não subo pensando em tirar bicho. O Abrade é 2 manas, 3 de dano, né? Prismatic Command 3 manas, 2 de dano, dificilmente você mata alguma coisa, né? Porque qualquer mágicazinha já dá o pump que livra esses 2 de dano. Então eu pensei no Abrade, né? Só que o Prismari, pela versatilidade, possibilidade de eu subir em mais matches, por exemplo, W, Boros, Rakdos, outras matches que eu não subiria o Abrade, Prismatic Command eu subo. Então, isso pesou em função da carta. Como eu abri mão de uma resposta mais rápida contra a agro, eu pensei na Red Cap. Mas eu tava pensando, Red Cap, por que não colocar uma Ting the Ice? Assim eu vou ter 6 drop 2, né? A grande questão que, ao passar dos testes da semana que eu fiz, eu fui percebendo que o grande segredo de você enfrentar hack dos agro é você ter resposta sempre. E a Ting the Ice, ela não é uma resposta. Ela é uma carta que te protege, né? E o hack dos agro, ele não coloca
ele não investe tanto na mesa, ele investe nas spells. Então você fazer um efeito de Ting the Ice contra Rakdos pode ser até bom, em alguns casos. Mas na maioria deles é só uma carta que ele não vai, assim, levar tanto em consideração. Você vai fazer Ting the Ice na 2, ele vai fazer turno 3, pump, bate e já te dá muito dano. Quando a Ting the Ice flipar, ele já tá ganhando o jogo. Então a Ting the Ice, ela vai ser uma carta utilizável contra Rakdos agro, sim. Você vai subir essa carta contra Rakdos agro, sim. Mas ela não é uma estrela que brilha nessa match, né? Ela não é uma estrela que brilha nessa match. Por que eu pensei em colocar a segunda? Porque tem 2 decks que me dão um pouco de medo. O GW Anjos e o Mono Green Devotion. Eu não acredito que esses decks sejam tão populares no torneio. Mas existe a possibilidade. Então eu pensei, putz, mano, eu vou colocar essa Ting the Ice aqui. E eu vou abrir mão um pouco do Rakdos. Só que, cara, Rakdos vai ser muito mais popular do que Mono Green e GW Anjos. Então, o que eu pensei? Eu não quero Red Cap. Então, eu vou tentar dar uma amenizada. Eu colocando uma segunda cópia de Aedegust, eu consigo ainda ser bom contra Mono Green. E o único ponto negativo é que eu perco uma carta contra Anjos. E só isso. E ainda assim, eu vou ter a carta que eu queria contra a Rakdos agro, que é mais uma resposta, né? Por menos mana. Então, a ausência do Abrade não vai pesar e a ausência do Red Cap também não vai pesar. Então, o fato de eu estar colocando a segunda cópia da Aedegust me dá uma segurança de eu ter mais respostas contra Rakdos. Isso é muito importante, galera, porque Rakdos não te dá oportunidade, não te dá segunda chance. Não é o Boros heróico que vai jogar mais com proteção aberta. Ele vai ser all-in. Muitas vezes ele vai fazer um bicho, vai estar um pump e vai dar o máximo de dano possível. Por quê? Qualquer coisinha ele fecha o jogo com fling, né? Então, você não pode deixar bicho na mesa. Então, a Aedegust ela vai ser mais uma resposta. Então, no pós-side contra Rakdos agro, a gente vai ter muitas cartas boas para subir. Então, essa foi a minha ideia. Eu vou estar um pouquinho mais vulnerável contra Anjos. E eu tenho consciência disso. Se eu pegar Anjos, eu vou ter uma carta menos. Mas ainda assim, eu vou estar... eu cheguei a jogar com Anjos algumas vezes. Eu consegui ganhar algumas vezes com Ledger, Profit e Picklock, tá? Drake também é bom. Mas Profit e Ledger contra Anjos, se você encaixar as primeiras remoções, vai dar certo. Funciona, tá? Então, essas são as minhas 15 cartas do sideboard nesse momento. Agora eu vou deixar um ponto de dúvida, tá? A gente tem o novo elemento da última semana, que foi o Boros Midrange. Eu acho muito difícil eu mudar alguma coisa daqui para o torneio, tá? A gente ainda tem mais uns dias para enviar a lista. Eu acho muito difícil eu mudar alguma coisa daqui para lá, tá? Mas eu vou dizer para vocês que existe um movimento que, se por exemplo a gente tivesse mais umas 2 semanas para esse torneio, eu cogitaria pensar em dedicar um pouquinho mais de slots contra esse deck, contra o Boros, né? Aí você pode perguntar: pô, Matheus, mas tu acabou de falar que tu não há necessidade de tu subir tantas cartas porque tu já tem uma eficiência com Ledger, Picklock, Profit e Braze. É verdade. Só que Boros Midrange e o W Control em alta já são 2 decks em alta, né? Eu não acho que o Boros vai estar tão evidente assim no Showdown. Mas nas próximas semanas, se esse deck começar a despontar no meta e se tornar um deck bem popular, eu tava pensando em algumas possibilidades pro sideboard, né? A gente pensa logo de cara, né? Young Pyromancer e Saheeli voltam. E eu, mais uma vez, eu não vejo a Young Pyromancer com força pra bater um deck como esse aqui, galera. Eu não vejo. Deck que tem 4 Sunfall, 4 Get Lost, 3 Touch the Tower, 4 Marcha Branca, fora por Table Role, né? Fora Ragnum. Então, não vai ser Pyromancer. Provavelmente também não vai ser Saheeli. Vai fazer com que a gente tenha uma match razoável contra esse deck. Então, a carta que eu pensei, que pode ser uma carta de suporte, que já foi boa em situações onde a gente tinha 4 cores mid-range, Fires, né? Enigmatic Fires, né? Que era uma match muito complicada pro Fênix. Até Nive, né? É uma carta que vocês conhecem um pouquinho, né? Fábula. A Fábula Vermelha, ela pode ser muito boa nesse tipo de match. Por quê? Porque ela entra já criando valor. Ela já é 2 para 1.
Então a gente consegue piorar um pouco as respostas dele, certo? A gente piora um pouco. Em vez de ele, sei lá, vou botar aqui, turno 3, Pyromancer, né? Turno 3 eu faço uma Pyromancerzinha, gera um valor com opt, deixa uma token, ele vai lá, dá tocha de tal e mata a token. A fábula, ela vai te dar a token da fábula, ele vai ter que matar, ele vai usar uma resposta, a fábula vai estar na mesa, vai criar um certo valor no looting, né? Vai melhorar um pouco a minha mão, né? O que não é afetado pela High-Noon, né? E ainda vai colocar o Kikijiki, que é muito bom com o Drake. Então ele vai ter que gastar mais uma remoção para tirar o Kikijiki. E vocês sabem que eles não abrem... ninguém ignora um Kikijiki na mesa. Sempre tira a carta, né? Então eu imagino que nas próximas semanas, se o Boros Midrange subir, talvez a gente tenha que voltar ou pensar no uso da fábula no side, tá? Talvez seja a carta mais apropriada para combater esse tipo de match, porque eu não vejo Saheeli e Pyromancer com tanta força para bater esse tipo de partida, tá? Eu acho que são cartas que são muito afetadas por isso, pelas as remoções em geral. Então, a fábula parece ser uma boa opção e a gente tem espaço, né? A verdade é que a gente tem espaço. A gente tem espaço aqui na Team The Ice, tem o Edegush também, que talvez não precise usar 2, né? Tem espaço, tá? Isso é importante falar. A gente tá fazendo uma lista aqui preparada para o showdown, mas caso alguma coisa mude, né? Sei lá, vai que de última hora eu coloque uma fábula nesse sideboard, né? Fiquem sabendo dessa informação. Mas é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham entendido todos os pontos e as escolhas que eu fiz aqui. Eu garanto a vocês que esse sideboard tá bem montado. Ele tá bem preparado para muita coisa do meta. Você pode olhar que você tem resposta para tudo que pode acontecer. É claro, né? A gente não tá suscetível a certas coisas do Magic, né? Mas eu acho que o deck tá muito bem montado. Acredito que 99% de chance desse side estar certíssimo. As escolhas estão corretas. Uma coisa complementa a outra, né? A gente vai jogar como se fosse um deck tempo contra matches que tem High-Noon, por exemplo. E a gente vai ter Brazen no passe. A gente vai ter Profit gerando valor com as criaturinhas. Negate te dando mais um suporte junto com o Spell Piece, né? É muito bom você ter um Negate para proteger o Drake de um Get Lost, por exemplo. Coisa que Disdain Stroke jamais faria. Então a gente tem um plano de deck tempo muito bem elaborado. E mais pro futuro, a gente pode pensar também na fábula, tá? É uma carta que pode ser útil nas próximas semanas do Pioneer. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente vai ter... esse vídeo eu vou tentar postar hoje, dia 24 de setembro. E amanhã vai sair o artigo do Apoia-se com side-in, side-out e algumas outras informações que vocês precisam saber, tá? Se tiver dúvida, alguma coisa que por algum motivo não ficou tão esclarecido, vocês podem falar para mim e eu tento ajudar da melhor maneira possível, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, grande abraço e falou!